Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Chegamos naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos, segundou. E chegamos ao vivo para te contar as últimas notícias. Agora é hora de religar os motores e conferir o que aconteceu e quais os assuntos que estarão em destaque nessa semana no Brasil e no mundo. Então pega o seu cafezinho e vamos juntos começar essa segunda-feira bem informados. Vamos ao nosso cardápio de notícias conferir os destaques desse 11 de março. O governo decide esperar STF antes de taxar compras online de até $50. Buscas por fugitivos de Mossoró estão prestes a completar um mês. Detentos foram vistos em diversas ocasiões pela região, mas ainda não capturados. Coligação de centro-direita vence eleição apertada em Portugal. E falamos também sobre o Oscar. Oppenheimer é o grande ganhador da noite, com 7 estatuetas. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, o governo federal vai esperar o Supremo Tribunal Federal antes de taxar as compras online de até $50. A corte deu prazo de 10 dias para receber todos os detalhes a respeito do e-commerce. Vamos ver o que está em jogo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve aguardar a posição da Corte Suprema sobre o desenrolar da ação contra a isenção de imposto de importação para bens de pequeno para definir uma nova alíquota para o comércio eletrônico. Uma ação direta de inconstitucionalidade que trata do tema foi protocolada no STF no fim de janeiro pelas Confederações Nacionais da Indústria e do Comércio. O governo e o Congresso devem prestar informações sobre o assunto ao Supremo até a próxima semana. Na sequência, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República devem ter 5 dias para análise e manifestação sobre a medida. O imposto de importação em compras internacionais era de 60%, mas com pouca ou nenhuma fiscalização. Em agosto do ano passado, o governo zerou provisoriamente esse imposto para compras de pequeno valor, de cerca de R$ 250 destinadas a pessoas físicas no Brasil. Além do imposto federal, a incidência do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de competência estadual sobre compras de qualquer valor feitas no exterior. Bom, o novo teto da taxa de juros de 1,72% ao mês para empréstimos consignados e aposentados e pensionistas do INSS começa a valer nesta segunda-feira. A medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social no último dia 28 de fevereiro e, a partir de hoje, instituições financeiras ficam proibidas de ofertar empréstimos com taxas superiores a esse 1,72%. Já para o cartão de crédito consignado, a redução foi de 2,61% para 2,55% ao mês. Mudando de assunto, as buscas por foragidos de Mossoró, no Rio Grande do Norte, vão completar um mês nessa semana. Os detentos foram vistos em diversas ocasiões na região, mas as forças de segurança ainda não conseguiram capturá-los. Os 2 detentos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró em 14 de fevereiro. O Ministério da Justiça, integrantes da elite da Polícia Federal e das operações especiais da Polícia Rodoviária Federal fazem buscas desde o último dia 16. Os 2 fugitivos são suspeitos de ter ligações com a facção Comando Vermelho no Acre, onde o grupo domina as operações criminosas e onde a dupla estava presa até setembro do ano passado. A Polícia Federal prendeu um suspeito de ajudar os fugitivos. Foi a 6ª prisão desde a fuga. 3 pessoas também foram presas em flagrante por supostamente terem facilitado a fuga dos detentos. Além disso, a polícia investiga um casal suspeito de comprar roupas para os foragidos. Eles já foram vistos em diversas ocasiões, mas os investigadores não conseguem encontrá-los. Mais de 600 agentes estão à procura dos detentos. Os investigadores concentram as buscas entre Mossoró e Baraúna, cidades separadas por uma distância de cerca de 35 quilômetros. No Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil já capturou um dos 2 detentos que fugiram do Presídio Estadual de Segurança Máxima em Campo Grande, na madrugada do último dia 4. As equipes policiais buscam pelo 2º foragido. 2024 é ano de eleição e os cidadãos têm mais de 2 meses para regularizar o título. Quem traz para a gente mais informações é o nosso repórter Anderson Nascimento. Quem tem pendências com a Justiça Eleitoral, quer alterar dados ou vai tirar a primeira via do título para participar das eleições deste ano, tem até o dia 8 de maio, mais 2 meses para realizar os procedimentos. Após esta data, o cadastro será fechado e o eleitor não poderá obter os serviços.
Para verificar se o cadastro está regular ou alterar os dados, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. Por lá também é possível acompanhar as solicitações, transferir o título para outro município, além de consultar locais de votação e o número do título. Caso seja necessário que o eleitor procure a Justiça Eleitoral presencialmente, o sistema irá alertar e indicar o cartório eleitoral adequado. E caso o eleitor não regularize as pendências até o dia 8 de maio, eles terão dificuldades em emitir documentos como passaporte e carteira de identidade. Além disso, não conseguirá ingressar em universidade pública ou renovar a matrícula em instituição de ensino superior. É importante se apressar para colocar esse documento em dia e poder, então, exercer o seu direito de cidadão. Vamos agora de destaque internacional. O governo argentino anunciou no domingo ontem o envio de forças federais à cidade de Rosário para enfrentar o tráfico de drogas após 4 assassinatos de civis nos últimos dias. As autoridades afirmam que os crimes foram cometidos por narcoterroristas. O gabinete do presidente Javier Milei informou que vários órgãos, como a Polícia Federal, a Prefeitura Naval, a Polícia de Segurança Aeroportuária e o Serviço Penitenciário, vão auxiliar a polícia da província de Santa Fé, a pedido do governador Maximiliano Pularo. O anúncio ocorre após uma série de atos de violência na terceira maior cidade da Argentina, com 1.300.000 habitantes e que apresenta o maior índice de homicídios do país. 2 taxistas, um motorista de ônibus e um funcionário de um posto de gasolina foram assassinados esta semana. Segundo o governo de Santa Fé, os ataques são uma resposta ao endurecimento das condições de detenção de presos de alto perfil nas prisões da província. O governador de Santa Fé pretende terminar a construção de uma prisão de segurança máxima e divulgou imagens de presos tratados em um estilo que políticos e acadêmicos acusam de ser uma cópia daquele utilizado pelo presidente salvadorenho Nayib Bukele. No caso do funcionário assassinado no posto de gasolina, os autores deixaram uma nota na qual esclareceram que esta não é uma guerra por território, mas sim contra o governador e o ministro provincial da Segurança. Também exigiram os direitos dos prisioneiros, sob a ameaça de matar mais inocentes. E o exército israelense voltou a bombardear a faixa de Gaza neste domingo, deixando dezenas de mortos às vésperas do Ramadã, em um contexto de mobilização internacional para enviar ajuda humanitária à população à beira da fome. Dezenas de pessoas morreram nas últimas horas na faixa de Gaza, vítimas de bombardeios israelenses. De acordo com as autoridades do grupo islamista Hamas, no poder em Gaza desde 2007, pelo menos 85 palestinos morreram nas últimas 24 horas em mais de 60 bombardeios noturnos no centro e sul do território, principalmente em Khan Yunis. O Ministério da Saúde do Hamas detalhou que várias pessoas foram mortas por uma bomba que caiu sobre tendas de deslocados em Al-Mawazi, entre Khan Yunis e Rafah. Já o exército israelense relatou cerca de 30 combatentes palestinos mortos nas últimas horas, no centro de Gaza e em Khan Yunis. Os bombardeios ocorrem às vésperas do Ramadã e em um contexto de mobilização internacional para enviar ajuda humanitária à população à beira da fome. Aviões de vários países lançam pacotes de ajuda sobre o território. Ao mesmo tempo, um primeiro navio carregado com ajuda humanitária está pronto para zarpar do Chipre, como parte da iniciativa de criação de um corredor marítimo humanitário anunciado pela União Europeia. A faixa de Gaza está sitiada desde que o Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel em 7 de outubro do ano passado, deixando mais de 1.100 mortos e 200 reféns. Desde então, o exército israelense ataca o território controlado pelo Hamas. O Ministério da Saúde palestino afirma que mais de 31.000 pessoas morreram, a maioria mulheres e crianças. Agora 8 horas e 40 minutinhos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Coligação de centro-direita vence eleição apertada em Portugal. Falamos também sobre o Oscar 2024. Oppenheimer é o grande ganhador da noite com 7 estatuetas. A gente volta já já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais assuntos que estão em destaque nessa segunda-feira para compartilhar com você. Um incidente envolvendo um voo da Latam em viagem entre Austrália e Nova Zelândia deixou pelo menos 50 feridos. Segundo a companhia, a aeronave passou por um forte movimento durante o voo por conta de um problema técnico. 12 pessoas foram levadas ao hospital, uma delas em estado grave. O voo tinha rota entre Sydney e Santiago, com escala em Auckland, na Nova Zelândia. Segundo passageiros, houve uma perda drástica de altitude, o que fez com que algumas pessoas fossem lançadas ao teto. Gente, imagine só a situação. Ainda não foram divulgados detalhes do que causou esse problema, mas em nota, a Latam explica que, apesar do incidente, o avião teve seu pouso na Nova Zelândia, em Auckland, dentro do horário. Porém, a viagem até Santiago foi remarcada. Após 8 anos de governo socialista, as eleições legislativas deste domingo em Portugal marcaram uma virada na política nacional, com o crescimento da centro-direita e da extrema-direita. Apesar de vitorioso, o partido Aliança Democrática não terá maioria absoluta e vai ter que tentar criar aí uma coalizão para formar governo. A Aliança Democrática de centro-direita foi o partido mais votado, com 29,52% dos votos. Segundo números divulgados pelo Ministério do Interior, a legenda, liderada por Luís Montenegro, terá 79 deputados dos 230 assentos no Legislativo. Sabemos que vai exigir grande sentido de responsabilidade a todos. Sabemos que vai exigir da nossa parte e da minha, em especial, grande capacidade de diálogo e tolerância democrática. Mas, em respeito pela vontade livre do povo português, nós temos de dar ao país novas políticas e cumprir o programa, a base do programa que foi hoje sufragado. O partido Chega, de extrema-direita, mais do que dobrou seus votos, conquistando 18% da preferência dos eleitores, frente aos 7,2% das eleições de janeiro de 2022. O Partido Socialista, que havia conquistado uma maioria absoluta 2 anos atrás, ficou em segundo lugar, com 28,66% dos votos e 77 assentos. Restavam 4 assentos a serem distribuídos às circunscrições no exterior. Apesar da vitória, os resultados não permitem que a Aliança Democrática forme uma maioria absoluta de pelo menos 116 legisladores, nem mesmo em aliança com um pequeno partido liberal que conquistou 8 assentos. Durante a campanha, Montenegro descartou formar governo com o apoio da extrema-direita e reforçou a posição após os resultados. E naturalmente que cumprirei a minha palavra. A história do homem abalado pelo peso de uma invenção que transformou para sempre a humanidade. Oppenheimer ganhou o Oscar com 3 indicações e neste domingo confirmou o favoritismo, garantindo 7 estatuetas em categorias como melhor filme, melhor direção e melhor ator. Grande favorito da noite, Oppenheimer não desapontou os fãs e conquistou 7 Oscars neste domingo. Combinando um diretor renomado, um elenco impecável, um sucesso comercial e crítico, além de um tema relevante, o longa foi indicado em 13 categorias. Cillian Murphy, que interpretou o físico Robert Oppenheimer, pai da bomba atômica, levou para casa o prêmio de melhor ator, sua primeira estatueta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Christopher Nolan superou rivais de peso como Justine Triet, de Anatomia de uma Queda, Martin Scorsese, de Assassinos da Lua das Flores, e Yorgos Lanthimos, de Pobres Criaturas, e foi o vencedor na categoria Melhor Direção. Fechando com chave de ouro, o longa venceu a disputa de melhor filme. Ao todo foram 7 prêmios, incluindo ainda as estatuetas de melhor fotografia, melhor trilha original, melhor edição e melhor ator coadjuvante para Robert Downey Jr. E vamos voltar agora a falar de vida real. No mês em que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres, nós trazemos aqui uma reportagem especial com exemplos de guerreiras. Elas acordam cedo todos os dias, vencem diversos preconceitos e ganham cada vez mais espaço em profissões ainda dominadas pelos homens. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. Desde 6h30 da manhã, Givanil desbanja simpatia. Olá, bom dia, tudo bem? A
Atrás do volante de um coletivo, ela é uma das poucas mulheres na cidade que transporta milhões de passageiros em ônibus todos os dias. Aqui em São Paulo é uma correria, um sobe e desce, todo mundo correndo agitado, todos com seus compromissos, mas eu amo o que eu faço. A história da Givanilda com o transporte público começou na catraca, na função de cobradora. E ali eu recebi o convite para ir para a manobra, fui para a manobra, fiquei trabalhando na garagem no período de 1 ano. Aprendi muitas coisas, né? Aprendi a amar a profissão, gostar, eu gosto muito do que eu faço, né? E me sinto livre, porque eu trabalhava em lugar fechado e depois que eu comecei a trabalhar na rua, eu me sinto livre, faço amizades, às vezes você vira psicóloga, você conversa, conhece bastante gente. É muito bom, eu gosto do que eu faço. Mas como toda profissão, essa também tem suas dificuldades. E no caso da Givanilda, vai um pouco além. Por ser motorista mulher, ela diz que ainda precisa lidar com o preconceito. Tipo assim, os homens, o machismo, né? Se sentem mais à vontade de fechar, né? De não dar passagem. Em 9 anos de carreira, Givanilda diz que encontrou muitas pedras no caminho, mas aprendeu a desviar de todas elas. Até porque conta com total apoio da empresa em que trabalha. É cursos, é palestra, é carro adaptado. Por exemplo, a minha altura, né? Eu preciso de um carro que o banco ele se adapte, ele venha mais para frente para mim poder colocar o pé no pedal, no acelerador. Então, tudo isso, né? Bom dia, pode subir. E ainda tem o reconhecimento e o respeito dos passageiros. Traz muito mais segurança, né? A mulher é muito mais tranquila. Confio no trabalho, fazem um trabalho bem feito e eu acho que as mulheres têm que realmente avançar. Mesmo com tantos elogios, ainda são poucas as mulheres que se arriscam na profissão. Entre os motoristas do grupo que contratou Givanilda, menos de 2% é do sexo feminino. São 3.045 homens contra 58 mulheres. Mas esse número vem crescendo, e não só nas companhias de ônibus. Na boleia deste caminhão está uma apaixonada por estradas. De uns anos para cá, Gabriela passou a não se ver mais fazendo outra coisa, senão seguindo os passos da família, com avô, pai e tios motoristas. Ainda assim, enfrentou e ainda enfrenta desafios que vão muito além das dificuldades de dirigir ou descarregar uma carreta. Maiores dificuldades que você enfrentou nas estradas aí do Brasil? A maior dificuldade é as empresas terem uma estrutura para a mulher. Tem muita empresa bem conceituada, com nome mesmo, que você chega e não tem um banheiro feminino para motorista, só para homem. As dificuldades também em postos, que também não tem estrutura nenhuma para a mulher. Fora a discriminação por parte de certos colegas de trabalho do sexo masculino. Sabe o que é você, às vezes, pedir ajuda? Por exemplo, chegar para encostar numa dock, ser apertado, você olhar para a pessoa e falar assim, oh, me ajuda, por favor. A pessoa olhar para você e falar assim, você não quer trabalhar igual a gente? Então, coloca aí. Isso foi um dos maiores preconceitos assim, que eu passei. A jovem de 24 anos até pensou em seguir outra profissão, mas que ainda deixasse perto do ofício da família. Fez 32 cursos na área de logística e transporte rodoviário. Se formou na faculdade de logística e chegou a trabalhar na área. Eu tinha em mente que eu tinha que seguir uma profissão, né, caracterizada como mulher. Mas a paixão pela estrada falou mais alto. Tirei a minha categoria D, depois a E e toda a profissão. Hoje, assim, eu me sinto realizada.
Em 2 anos de carreira como motorista, Gabi cruzou o Brasil de ponta a ponta no comando de vários caminhões, inclusive estes 6 eixos que, entre outras coisas, sustentam o lameirão que leva o nome dela e a mensagem que guia seus caminhos. Que é o Salmo 17.8, que é guarda-me, Senhor, como a menina dos seus olhos. E assim, nos momentos mais difíceis que eu passo na estrada, eu sempre lembro dessa passagem. Porque Deus me protegeu tanto de assalto. E assim, tantas vezes que eu fui para áreas perigosas mesmo, sabe? Rio de Janeiro, área indígena, que infelizmente ainda é muito perigoso. E Deus assim vai guiando a gente, sabe? E aquele lameirão tem um significado muito grande para mim. Representa também a força da mulher e a capacidade que ela tem para fazer o que quiser, como fazem a Gabi e a Givanilda. A mulher ela não tem que se subestimar, ela não tem que se diminuir, ela tem que se valorizar. Olhar para ela primeiramente, olhar para ela, se amar, se valorizar, falar assim, eu posso, tudo naquele que me fortalece. A mulher que ainda não encontrou a força que ela tem, eu espero do fundo do meu coração que ela encontre. Porque quando ela encontrar, nada vai ser obstáculo para ela. Pois é, eu posso tudo naquele que me fortalece, por mais mulheres guerreiras ocupando espaços. Vocês já ouviram falar na Times Square japonesa? Pois bem, hoje é para lá que a tecnologia vai nos levar. Vamos juntos diretamente para Shibuya, em Tóquio. Esse, gente, é um dos bairros mais movimentados de Tóquio e esse cruzamento que trazemos na imagem é um dos mais famosos do mundo. Quando os 8 semáforos se fecham, um certo caos organizado aí se instaura. Repare na grande quantidade de pessoas. Agora por lá, gente, são 8 horas e 55 minutos da noite. A diferença de fuso horário é de 12 horas. Essa movimentação se dá ao fato desse cruzamento estar à frente da saída de metrô de Shibuya, um dos, se não o mais usado na capital japonesa. Para se ter uma noção, esse cruzamento possui 5 faixas de pedestres, sendo que uma delas é em diagonal. Gente, é muita gente para tudo quanto é lado que a gente olha. E quem vive a experiência por lá diz que ao desfilar por esse cruzamento, que é o mais famoso do mundo, é possível sentir a pulsação da cidade. A gente fica por aqui, 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. E à 13h eu volto com um balanço com as informações da manhã dessa segunda-feira. Portanto, não perca. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.